Meus caros irmãos e irmãs, nós hoje celebramos esta grande solenidade da Igreja, a solenidade em honra ao Sagrado Coração de Jesus, que é muito importante para nós, especialmente por causa do tempo histórico em que nós estamos vivendo. E já no início dessa reflexão eu quero chamar a nossa atenção para isso. A nossa história, a história da humanidade, ela não é marcada apenas por ações humanas. Não são apenas os homens que constroem a história. Não, a história é um meio pelo qual Deus está tentando salvar as nossas almas, nos resgatar da boca de Satanás, e Satanás não está parado. Ele também está tentando nos afastar para longe de Deus. Mas já faz algum tempo, alguns séculos, desde particularmente o movimento iluminista que desembocou na Revolução Francesa, que nós vemos a história de um modo bastante afastado da nossa fé. Esse foi um dos frutos da Revolução Francesa, inclusive do ponto de vista cultural. É Deus no céu e nós se virando cá na terra. Não é assim. Deus está o tempo todo intervindo na terra. Deus está o tempo todo nos chamando, como Ele chamava os antigos profetas lá do Antigo Testamento, uma mudança de vida, a comunicação de mensagens suas e por aí vai. Nossa Senhora de Fátima é o último grande exemplo que nós temos de Deus intervindo na história. Mas com o Sagrado Coração de Jesus não foi diferente. Há quem diga que a história da Igreja pode ser dividida em 3 grandes períodos. Um primeiro período é o que pode ser chamado de preparação e que diz respeito aos 3 primeiros séculos, em que a Igreja foi crescendo de maneira orgânica e espontânea pela vivência do cristianismo, e os cristãos uns aos outros iam comunicando esta fé pela força do Espírito Santo, a força do Pentecostes que eles haviam recebido depois que Jesus subiu aos céus. E foi uma força tão intensa e tão grande que nem mesmo 7 milhões de mártires conseguiram parar o avanço da Igreja. Muito pelo contrário, como dizia Tertuliano, sangue de cristãos é semente, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E assim foi. A Igreja foi crescendo, mas esse foi um período de preparação. Até que Constantino viu numa grande batalha sobre a Ponte Milvio a cruz do Senhor. E esse momento foi marcado como um momento divisor na história da Igreja. Porque a partir daquele momento o cristianismo pôde ser cultuado livremente no Império Romano e em seguida passou a ser a religião oficial de um império que perseguia o cristianismo. Isso é muito doido. E nós temos então desde Constantino, ali no século IV depois de Cristo, até o século XVII, o período da Igreja chamado de o Triunfo da Cruz, que formou a Idade Média, as grandes catedrais, nos deu os hospitais, os orfanatos, as universidades, a ciência moderna e por aí vai. Por que o século XVII ele é marcado como uma linha divisória para o tempo em que nós estamos vivendo? Foi o próprio Senhor quem fez assim. Ao aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, que é a portadora da devoção do Sagrado Coração de Jesus, ele apareceu e disse o seguinte, mostrando o seu coração: eis um novo mediador. É o último esforço do meu amor para salvar ainda uma vez o mundo. Vou repetir. Eis um novo mediador. É o último esforço do meu amor para salvar ainda uma vez o mundo. Isso foi no século XVII, 1600 e lá vai bolinha. E a gente poderia dizer: padre, mas já houve tantos outros esforços do amor de Jesus, as aparições marianas, a própria aparição de Nossa Senhora de Fátima. É verdade, mas percebam como, pelo menos em relação às grandes aparições marianas, La Salete, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Fátima, Lourdes, todas elas estão de alguma forma reforçando o amor do Sagrado Coração de Jesus. E Nossa Senhora de Fátima diz isso explicitamente: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, que anda junto com o Sagrado Coração de Jesus. Ela que é a corredentora, trabalhou de um modo muito particular na nossa salvação, algo que ninguém fez como ela. Portanto, meus irmãos, estes últimos séculos, estes últimos anos têm sido os anos do Sagrado Coração de Jesus.
E nós temos encíclicas papais a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Tamanha é a força dessa devoção com a qual o Senhor quer nos salvar neste tempo. E por que esta devoção particularmente? Porque esta devoção, ela mostra para nós o amor vivo e encarnado, feito carne, de Deus por nós. Quando na primeira aparição Jesus apareceu a Santa Maria Margarida, ela que já falava com Jesus desde criança, uma alma eleita por Deus para amar e sofrer, sem sombra de dúvidas. Mas na primeira aparição, que aconteceu no dia 27 de dezembro de 1673, 27 de dezembro, que é o dia de São João Evangelista, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e ouviu as batidas do seu coração. Nada é à toa, hein? Neste dia, quando ele apareceu para ela, ele mostrou o coração, que era o objeto material do seu amor, e falou do próprio amor apaixonado dele, o objeto espiritual. O coração era o meio pelo qual ele queria nos alcançar. E disse assim: o meu divino coração está abrasado de amor para com os homens, abrasado, aquecido, em brasa, e em caridade, precisa derramá-las. O meu divino coração está abrasado de amor para com os homens, e em caridade, precisa derramá-las por teu meio, manifestar-se a eles, todas essas brasas de amor, para enriquecê-los com os seus preciosos tesouros. A primeira aparição revela o seguinte: Deus nos ama e nos ama de maneira ardente, como uma fogueira ardente. Se nós não temos a noção deste amor de Deus por nós estamos distantes daquilo que Deus espera de nós. Nós estamos com a nossa atenção voltada para muitas outras coisas, menos para o centro, o amor ardente, abrasador de nosso Senhor por nós. Essa é a primeira aparição, que acontece em 1673. Um ano depois, 1674, ele aparece novamente, e ele pede algo em troca. Ele diz assim: bom, ela já viu o coração ardente, Aí ele diz: as friezas e as indiferenças dos homens custam-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Quando a gente medita a paixão de Cristo, é fácil de a gente se esquivar de posições como a de Pôncio Pilatos, negar Cristo publicamente, como a dos soldados que o crucificaram, e a de tantos outros personagens que fizeram o mal declarado naqueles momentos. Mas e aqueles que foram indiferentes? E aqueles que foram frios? Estes somos nós, na maioria das vezes. E aí Jesus diz: tudo isso custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Se eles, os homens, correspondessem com um pouquinho de amor, eu teria em pouco tudo o que fiz por eles, e quisera fazer mais ainda, se fosse possível. Ou seja, a sua paixão não teria sido nada perto do grande amor que ele tem por nós, se a gente aprendesse a corresponder a este amor, um pouquinho. E completa dizendo: contudo, eles, os homens, não têm senão friezas e repulsas diante desse meu afã de lhes fazer o bem. Nós estamos procurando o tempo todo, meus irmãos, percebam isso, nós estamos procurando o tempo todo satisfação, quietude, repouso para o nosso coração, e estamos procurando onde? Em Deus? Ou no Instagram? Fica passando postagem no feed, para ficar atento, procurando alguma coisa. Eu quero achar alguma coisa, olha que interessante, meu Deus, uma postagem da Paróquia São José Operário, legal, vou curtir, vou compartilhar, vai passando. Onde nós estamos procurando repouso para o nosso coração? Isso indica o que nós mais amamos. Padre, mas é um tédio rezar, é um tédio procurar Jesus, é um tédio rezar o terço, é um tédio fazer hora santa, meditação, é um tédio. É um tédio porque nós não nos acostumamos, é um tédio porque nós não nos habituamos, porque nós não nos esforçamos e nos deixamos levar facilmente pelas distrações deste mundo. E é na segunda aparição que Jesus pede a Santa Margarida Maria atos de reparação por esse amor tão esquecido, tão abandonado. Um deles, quase todo mundo conhece, que é a devoção das 9 primeiras sextas-feiras, feitas em honra, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Mas Jesus pediu uma segunda coisa.
da qual pouco se fala. Ele pediu para fazer uma hora santa na quinta-feira à noite. Ele disse: esse é o momento de maior dor e maior agonia, porque eu pedi para que eles rezassem comigo, aos apóstolos, e o que eles fizeram? Dormiram. E ele fala especificamente das 23 à meia-noite, né? Aqui nós temos a Passo Domini na paróquia, das 20h30 às 22h, é mais cedo, para o pessoal conseguir participar. Mas Jesus fala especialmente desse horário, né? 23 à meia-noite. É um horário que Ele quer estar conosco. É difícil, difícil. Mas não é de hoje que o Senhor está nos pedindo para acompanhá-lo em sua agonia. É desde, de fato, há 2000 anos atrás. E por fim, em 1675, um ano depois, no dia 16 de junho de 1675, hoje é dia 16 de junho, há exatos 348 anos atrás, vem a terceira aparição, em que Jesus revela para Santa Margarida o seguinte: está vendo essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Pois é, muitos outros já viram, São Bernardo de Claraval e tantos outros já viram a revelação do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero que essa devoção agora seja pública, que seja para toda a igreja, não só para alguns santos, para toda a igreja. E ele diz assim: eis o coração que tem tanto amado os homens, frase famosa já, né? Acho que todos já ouvimos isso. Eis o coração que tanto tem amado os homens, que a nada se poupou até se esgotar e consumir para testemunhar-lhes o seu amor. E em reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor. E o que mais me custa é tratar-se de corações a mim consagrados, os que assim me tratam. Quem são esses consagrados dos quais ele fala? Vou livrar vocês, são sacerdotes. Por isso, ele pede que seja constituída uma festa especial para honrar meu coração, na primeira sexta-feira depois da oitava do corpo de Cristo, hoje. Comungue-se nesse dia e seja feita a devida reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo que fica exposto sobre os altares. Eu te prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância os benefícios de seu divino amor sobre os que lhe tributarem essa honra e procurarem que outros a tributem. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, portanto, não está reservado às nossas avós e bisavós que faziam parte do apostolado da oração. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é para todos e em todos os tempos, e especialmente no nosso, continua muito atual. Corresponder a este amor, não com indiferenças, não com tibiezas, não com sacrilégios, isso longe de nós, né? Mas indiferenças, tibieza, mordidão, aquela do dia a dia, isso nos pega tanto. Corresponder com maior atenção, maior devoção, maior desejo de estar unido a Ele, ainda que o nosso coração frio não sinta o mínimo gosto de estar com o Senhor. Mas Ele diz para nós: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não cair de tentação. E fiquemos com Ele. Não há nada, não há ninguém que tenha amor maior para nos dar, a não ser este Sagrado Coração abrasado de amor por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.